não sei dizer o dia que eu virei artista, porque eu acho que quando a gente nasce, acho que Deus, quando ele faz, né, um ser humano, ele já vai colocando dons e talentos lá dentro. E então o artista, eu acho que ele já nasce artista, ele não nasce, ele estreia. Eu acho que tem um momento que você escolhe ser artista e tem um momento que você descobre que você é artista. TimeCast, episódio 18, Johnny Matias. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Esse TimeCast tá muito especial porque eu ouvi a voz do povo, que é a voz de Deus, que pediu pra conhecer o Johnny Matias, marido da Mila maravilhosa, que tava aqui com a gente há uns episódios atrás, se não o anterior, o último. E a gente trouxe o Johnny, gente, pra ele contar um pouquinho da história dele. Tô aqui. Pra contar um pouco. A gente já conhece um pouco de você, Johnny, porque a Mila contou muito de você, né? Mas a gente também, é uma honra pra mim, na verdade, ter você aqui. Porque você é uma... Eu sempre falo, assim, que eu tenho algumas inspirações, assim, algumas pessoas que eu admiro, principalmente na arte de São Paulo. Você é uma delas, Johnny, com certeza. Não sabia disso. É sério, é verdade, porque a gente tava brincando aqui antes de começar o programa, que o Johnny é ator, ele é dramaturgo, roteirista, produtor executivo, professor, e hoje, no episódio da Mila, né, que a gente gravou hoje, eu pude compartilhar um pouquinho do seu trabalho, que é sensacional, Johnny. Eu perguntava assim pra Mila, caraca, mas o Johnny, quem que fez essa letra? O Johnny. Quem que produziu? O Johnny. Quem que escreveu? O Johnny. Eu fiquei, assim, mais chocada, porque eu já era admiradora do seu trabalho, né, a gente se conhece aí da atuação da vida, mas eu falei, meu Deus, cara, esse cara é sensacional, né? E ainda tem uma companhia de teatro e... Meu Deus. Johnny, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao TimeCast. Que constrangedor. Tudo isso, pelo amor Mas de é Deus. verdade, não é? A Mila tá aqui, gente. A Mila tá aqui de prova. E eu fiquei... Quando ela começou a falar, eu fiquei assim... Meu Deus. Eu já amava o trabalho de vocês, mas agora que eu pude... Porque o TimeCast é pra isso, né? Pra gente conhecer um pouquinho. E eu tô muito feliz de te receber aqui hoje. Me tira dessa caverna, né? Me tira do esconderijo do Johnny. Por favor, né? E é isso, seja bem-vindo, Johnny. Obrigado. Em primeiro lugar, assim, parabéns para toda a equipe, porque a gente é muito bem recebido aqui. Ai, que bom. Muito mesmo, assim, desde lá de baixo, assim, a galera é muito simpática. Né, à toa. E você, essa alegria toda, essa explosão. Essa explosão maravilhosa. Ai, muito feliz. Johnny, eu tô muito feliz também. E é muito gratificante, porque eu sempre brinco que o TimeCast, ele nasceu pra isso, assim, pra eu poder... Cara, eu já conhecia você, já conhecia o seu trabalho, e te trazer aqui pra você falar, né, sobre toda a sua trajetória, sobre como é fazer arte no Brasil hoje, porque a gente que é amante da arte, e pra mim é um prazer imenso. E eu sempre começo esse programa, Johnny, perguntando quem é o Johnny. Quem é o meu convidado, no caso, né? Porque antes de eu falar e dizer, o Johnny é dramaturgo, roteirista, produtor executivo, diretor, professor, jornalista... Mas ninguém melhor do que você pra contar pro pessoal que tá em casa quem é você. Que máximo. Então, assim, eu vou responder essa pergunta pra você com um dos exercícios teatrais... que eu faço quando eu pego uma galera que tá chegando junto comigo, vai fazer oficina, e aí às vezes eu pego nessa pergunta, né? Então, quem é você? Então eu quero que cada um vá lá, se apresente e tudo mais. E geralmente, quando se pergunta para nós quem é você e tal, a gente costuma falar o que a gente faz. Então, eu sou dramaturgo, eu sou roteirista, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente costuma falar o que a gente faz. E o que a gente é muito mais profundo, é muito mais lá embaixo, é outro lugar, entendeu? Então, eu diria que eu sou um homem feliz, eu sou um homem cristão, eu sou um homem que ama viver. Caraca! Já podemos terminar, pessoal? Esse foi o TimeCast com o Johnny Matias. Johnny, que lindo. É título, né? O restante é título. Que lindo, porque é isso, quem é, né? Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. E essa essência, ela é construída, né? Ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, né?
quem de fato a gente é, né? E como que foi esse processo de descoberta, né? Porque a gente que é artista e não sei como que foi pra você, mas isso é uma pergunta que realmente eu acho que, não sei se você já teve experiência com seus alunos, deles travarem e falar, não, mas eu sou ator, não, mas eu sou jornalista, e não, mas quem é você? E a pessoa travar, assim, como é que foi pra você ter essa busca de descobrir realmente quem você era? Na verdade, a gente continua nessa busca. Não, sim, mas... Quem somos nós, assim... Mas trazer para essa pesquisa, porque se você faz essa pergunta num âmbito onde você dá aula, é porque isso faz parte da sua pesquisa também, né? Dentro do... Falando em pesquisa, eu trabalho muito, quando eu vou trabalhar com alunos especificamente, eu trabalho muito a autoestima. Porque é algo que pro ator pega muito, né? Então, a gente, enquanto artista, enquanto atores, é um calcanhar de Aquiles. A gente, às vezes, demora para entender o nosso eu artístico, se assumir como artista, porque se assumir como artista na sociedade brasileira, especificamente, é um caminho difícil, né? Nesse sentido. Então, eu trabalho muito a autoestima. E aí, falando de mim especificamente, foi caminhos muito tortuosos até que eu pudesse dizer: sim, eu sou ator, sim, eu sou artista, me reconheço como artista e não tem para onde correr. E eu acho que, assim, essas fichas vão caindo, sabe? Então, da gente se reconhecer como artista. Mas, eu costumo dizer, ou pelo menos pensar o seguinte, que quando a arte, ela não consegue se desviar de você e você não consegue se desviar da arte, você é artista. Não tem para onde você correr. É verdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos skills administrativos. Então, eu sou muito bom de organização, eu sou muito bom com planilhas. E eu lido bem, já trabalhei em banco, eu lido bem com essas rotinas. Sou muito tranquilo. Porém, e eficiente nisso. Porém, a arte não sai de mim de jeito nenhum. E aí é onde a gente se vê artista. Meu Deus, Johnny, mas e como que foi esse primeiro encontro, assim? Como que você se viu artista? Em que momento da sua vida você olhou e falou, cara, eu sou artista? Teve algum momento, assim? Porque eu concordo quando você fala assim, quando a arte não consegue fugir de você e você não consegue fugir da arte, você é um artista. Porque, de fato, a gente não sabe... Eu não sei dizer o dia que eu virei artista, porque eu acho que quando a gente nasce, acho que Deus, quando ele faz, né, um ser humano, ele já vai colocando dons e talentos lá dentro. E então, o artista, eu acho que ele já nasce artista. Ele não nasce, ele estreia. mas tem esse lugar, assim... que você tem essa descoberta e você pensa, não, realmente eu sou artista, eu quero viver disso. Como é que foi, assim, o primeiro contato com a arte? Como é que foi essa descoberta, Eu acho que são momentos, sabe? Eu acho que tem um momento que você escolhe ser artista e tem um momento que você descobre que você é artista. Então, eu me lembro que com 6 anos de idade, isso é loucura, mas com 6 anos de idade, eu dobrava meu joelho, toda noite eu falava assim, Deus, realiza meu sonho de ser ator. Com 6 anos, eu queria ser ator. Eu já sabia que eu queria ser ator. E aí tem a construção desse ser ator, tem a construção de você se entender artista também, né? E aí, depois eu fui perceber que, na verdade, a arte me perpassa, me atravessa de diversas formas. Então, eu fui me descobrir o cara que gosta de pintar, de escrever, sabe? Então, a arte me inunda em todas as suas esferas. Tudo que é arte me atrai de alguma forma. Sim. E aí, depois vem o conflito. Então, ali eu queria ser ator. Para mim, era esse caminho do artista, né? Só que você entendeu como essa arte te atravessa e como você se expressa. Eu me expresso artisticamente. Não tem para onde correr. Então, o artista é aquele cara que ele vai tropeçar, sei lá, vai numa calçada que está um pouco tortuosa, ele pisa, ele pensa, uma calçada tortuosa. Como é tortuosa a vida? Como a vida pode ter caminho? O artista, ele pensa diferente. É verdade. Ele se expressa de maneira diferente. Ele não escreve qualquer coisa. Ele não fala de qualquer jeito. A maneira como ele articula as palavras, como ele se expressa artisticamente. Então, eu acho que tem um momento de você se assumir artista e tem um momento de você escolher a arte também. Então, eu acho que é um casamento que ele vai acontecendo. Depois que você se descobre nisso, ele vai acontecendo, ele vai amadurecendo, ele vai para vários caminhos nesse sentido também.
É bem isso, Johnny. Meu Deus, eu tô aqui, parece que eu tô me vendo, assim, nessa. É exatamente isso que acontece. E hoje você, como artista, assim, como. Cara, você é incrível, né? Como eu já falei aqui. Mas tem alguma coisa que você bebe, assim, uma fonte de algo, assim, que você. Que nem você falou da calçada, né? Eu tô pegando esse gancho justamente por conta disso. Que tudo vira arte, né? Tudo que a gente olha e pensa, como que eu posso fazer isso? E como que a gente pensa diferente. Tem alguma coisa que você faz que você começa a alimentar de coisa? Porque você é muito inteligente, né? Time, eu sou nerd. Você é nerd? Eu sou nerd. O que é nerd? Você faz o quê? Me Eu conta, sou- me conta. Eu sou quero um saber artista, o que você eu sou um faz. artista nerd, cara. Eu sou um artista nerd. Eu gosto de teoria, eu gosto de estudar. Eu sou o cara que Você estuda o quê? Você lê o quê? Você estuda, sabe? Tudo? Ou... Não, então, assim, artisticamente falando, na área de artes cênicas, para mim tem alguns teóricos que são ali a minha base. Então, Stanislavski eu bebo sempre. Tô ali sempre com os livros, para mim é livro de cabeceira. Tô sempre voltando naquilo ali, dos livros dele, para eu poder me ressignificar. Tem coisas que você leu ontem, hoje você lê, você já vê de outra forma. Só que eu sou o cara, que eu sou da teoria. Então, para mim, Brecht, Grotowski, Stanislavski são a base da minha teoria artística de artes cênicas, né? Sim. Só que eu acho que isso, talvez, o que muda, talvez, no meu método, na maneira como eu trabalho, é porque eu sou o cara da teoria que eu não teorizo. Então, quando eu vou para o Stanislavski, eu entendo Stanislavski, eu sou o cara louco que quero experimentar isso em algum ator. Porque eu sempre fui preparador de ator. Então, no meu... Não, eu ainda é preparador de ator. Caraca! Na minha pós-graduação, então, eu já sabia que a minha monografia ia ser sobre preparação de ator. Então, quando eu vejo alguma coisa nesse sentido, eu quero experimentar isso em algum ator. Então, é onde eu sei que a minha estrela brilha. Sabe? Eu sou ator, mas como todo bom ator, a insegurança impera em mim também, né? Então a gente sempre vai com muito medo para preparar algum personagem, para fazer alguma coisa, tem todo esse lugar. Mas como preparador de ator é onde eu tenho plena certeza. Às vezes tá na minha frente um determinado tipo de ator que eu sei que tá muito inseguro. Eu olho pro cara e falo, eu sei o que eu vou arrancar daí, eu sei o que vai sair daí. Aí eu lembro da teoria de um, da teoria de outro, daí eu vou misturando esse tanto de estudo que eu já fiz, e quando eu vejo, eu coloco o cara no palco, o cara tá brilhando, seja no audiovisual, seja no... Então, é onde também a minha estrela... Também não, é onde eu acho que a minha estrela brilha até mais. Meu Deus, Johnny, que loucura. E como é que... E você, nos seus experimentos... Eu não sei, o que você foi primeiro, assim? Ator, roteirista, diretor... Professor, porque... Não, você estudou o quê na faculdade que você disse que teve a pós-graduação? Eu fiz primeiro jornalismo, Sim. entendeu? Porque escrever sempre foi algo que... A escrita. A escrita sempre me buscou. Então, na verdade, a minha primeira escolha foi artes cênicas. Eu tenho uma história meio maluca, porque eu queria fazer artes cênicas na USP. Então, eu comecei a me preparar para o vestibular para fazer artes cênicas na USP. E no meio do caminho, aí... eu quis ser missionário. Bem, cara, como assim? Aí eu larguei tudo pra ser missionário. Larguei tudo pra ser Você missionário. foi fazer missões, Johnny? Ia fazer, Ia? mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo eu fazer missões. Na época, o quê? 19, sei lá. Você queria ir pra onde? Não, eu queria ir pro campo missionário. Me preparar onde para fosse. depois eu pro mundo. ir pro mundo. Só que isso, no meio do caminho, eu estava na preparação para fazer artes cênicas, aí não deu certo ir para missões. Então, como não deu certo, eu falei, então eu vou fazer faculdade e eu quero fazer agora uma faculdade que me dê outro tipo de subsídio, porque, né, acabei mudando e optando pelo jornalismo. E optei por fazer jornalismo pensando que eu queria escrever livro. Nossa, então, vou você já fazer escreveu letras... Já. Não, gente, ele é escritor ainda, de livros. Toma essa, Brasil. Ai, Que livros que você... Não é livros, eu escrevi o meu livro. Qual que é o livro que você escreveu? Já foi publicado? Já foi publicado. E Johnny, eu quero um livro desse. Tem onde que eu compro? Não tem disponível, porque vai ter uma reedição, se Deus quiser, logo, em breve. Porque ele, né, eu vendi todos eles, muito o bom, que eu fiz, né? então agora precisa de uma reedição. Mas assim, é maluquice, né? O livro se chama A Terra das Vontades.
Então, ó a loucura, né? Um livro de ficção, muito na pegada de Nárnia, Harry Potter. E aí... Não me fala isso, Johnny. É. E cadê? Vamos produzir esses filmes aí. Vamos produzir, né? Vamos produzir esse Porque, filme. na verdade, eu pego a pirâmide de Maslow, né? Que ele tem a hierarquia das vontades. E no livro, eu transformo essas vontades em personagens. E aí eu tenho um personagem, né? Que é o Tá, Hakan. peraí, deixa eu te dar um spoiler. Não tem nada a ver com o auto que você escreveu agora. Não, Ah, tá. não Depois a gente vai entrar nesse... Enfim, é que você perguntou do livro. Sim. Mas eu fiz jornalismo para poder escrever livro, que era a minha paixão. Então eu escrevi A Terra das Vontades, foi meu sonho, enfim, me senti muito realizado. Aí depois que eu terminei jornalismo e fiz, eu falei assim, agora eu vou fazer artes cênicas. Aí então eu fiz artes cênicas e depois eu fiz pós em artes cênicas, entendeu? Caraca, então você tem 2 faculdades e uma pós jornalismo, arte cênica e... Meu Deus, Johnny, que loucura, muito massa. E esse livro você escreveu no meio do caminho ou depois que você se formou? No meio do caminho, enquanto eu estava fazendo jornalismo, estava escrevendo um livro. E antes de você fazer artes cênicas, você já era ator? Não. Então, eu sempre fui... A minha história com artes cênicas nesse sentido, eu sempre quis ser ator, sempre soube que eu era ator, entendeu? Mas, quando eu me converti com 14 anos ao cristianismo, eu comecei a fazer teatro na igreja, entendeu? Só que eu sempre tive essa pegada de produção, de direção, de preparar atores. Então, muito novo, pegava todo mundo, montava aquilo. E aí, quando eu fui perceber que a brincadeira ficou séria, foi quando, fazendo teatro de igreja, uma outra comunidade cristã alugou um ônibus para ir assistir o nosso espetáculo, porque a gente estava ganhando corpo como a igreja que fazia teatros muito bons. Meu entendeu? Deus! Então, ali, eu tive eu falei, eita, a coisa tá ficando séria. E aí eu quis romper. Então, a gente deixou de fazer teatro dentro da igreja e eu comecei a ir para os teatros com aquela companhia que eu tinha. E a companhia nasceu dentro da igreja? Nasceu dentro da igreja. Como é que era o nome da companhia? Na época, era Atos com Artes. Que lindo, E aí a gente Johnny. começou a ir para os teatros e criar um público, né, específico também. E aí, também, a partir daí, foi algo que foi muito bacana. A gente começou a ir para as comunidades, porque quando a gente fazia o teatro, o pessoal ia, depois chamava a gente para as comunidades, então a gente começou a rodar São Paulo. Comunidades que você diz é comunidades cristãs. Comunidades cristãs com teatro. Então, ali, Que minha história massa. está muito, muito ligada, de fato, ao teatro cristão, né? E daí você... mas, de qualquer forma, teve essa questão da sua adolescência, daí você fez jornalismo, mas você nunca largou o teatro. Você continuou Nunca fazendo, larguei. depois foi para artes cênicas, e daí fez a pós-graduação. E daí você continuou com a companhia ou você, em algum momento, acabou e daí você construiu outra? Ela se transmutou. Eu nunca deixei de ter atores junto comigo. Experimentando, né? Esses experimentos, porque sempre... porque eu tinha essa força produtiva. Então, uma realidade do mercado para o ator é que, às vezes, a pessoa ela vai para o acadêmico, então ela faz uma faculdade de artes cênicas ou algum curso de artes cênicas e depois ela é jogada no mercado. E esse mercado ele tem seus caminhos. Sim. Então, para o ator em si... Basicamente, ou ele vai para o mercado de publicidade, se ele tem um rosto bacana, se ele tem uma desenvoltura bacana, ele consegue se encaixar dentro da publicidade. Ou ele se encaixa aí dentro de alguma companhia de teatro que ele consiga rodar. Mas é algo muito difícil, ainda é uma bolha. Então, sim. E tem o audiovisual, o conteúdo e o audiovisual, que é streaming, novela, que também TV, é uma filme, bolha, que é muito cinema. difícil de entrar também, né? Que a gente se mata aí para conseguir entrar também. É. Então, é um mercado muito fechado. Então, nesse sentido, se esse profissional ele sai de uma faculdade, ele sai do meio acadêmico e ele vai para o mercado, muitas vezes ele fica sem saber o que fazer ou sem ter o que fazer. Então, o profissional ele acaba não bebendo mais, não fazendo mais teatro. E acaba procurando alguma outra profissão para ser o ganha-pão, para pagar os boletos, né? Johnny, Então, isso acontece muito. 100% das pessoas que vêm aqui falam isso, que é assim, eu tenho... É o plano A e o plano B, né? Infelizmente, porque no Brasil realmente é desafiador viver da arte, né? Mas tem vários caminhos também, que nem você disse. E, Então, e como aí- que você encontrava essas pessoas? Aí comigo, por eu ter essa pegada de preparador, então às vezes o pessoal ia assistir os meus espetáculos e falava, caramba, eu quero entrar aí, como é que eu faço para entrar? Então eu sempre tive atores do meu lado.
E aí, esperando eu falar, vou fazer um espetáculo, vou fazer um espetáculo. Daí, quando eu falava, vou fazer um espetáculo, daí a galera vinha. E era na raça esses espetáculos que você Tudo fazia? na raça. Tudo na Sério, Johnny, raça. qual que foi o maior desafio, assim, de construir tudo esse império que você já construiu até hoje? Não tem pé nenhum. Ai, Johnny, assim, para! Ele é muito humilde, né? Não. Johnny do céu! Não que a gente não tem que ser humilde, mas, cara, olha o que você já construiu. Não, assim, Quantas peças você acha que você já fez, produziu, gravou, roteirizou, escreveu? Então, Nem assim, sabe, umas 50. Não, eu já fiz bastante coisa, assim. Mas pra mim, time, assim, de verdade, enquanto produtor, enquanto quem escreve, eu acho que a gente tem vários desafios. E um deles, às vezes, é você pegar atores e fazer esses atores comprarem essa ideia. Porque, em termos de mercado, como você falou, é na raça. A gente está indo na raça. Então, quando a gente está indo na raça, às vezes você não tem um valor para pagar para esse ator estar nos ensaios com você. Você não tem um valor, você divide ali dinheiro de bilheteria, tem essas questões. Então, se você não tem um subsídio de patrocínio, você tem que ir na raça com tudo. Então, desde preparar esse elenco, desde fazer um cenário, desde fazer figurino, todo esse aparato, você depende do voluntariado. E aí, dentro dessa questão do voluntariado, você vai encontrar pessoas que abraçam a causa, que querem fazer acontecer, você vai encontrar pessoas que só querem ir ali atuar. Então, o desafio é você gerir tudo isso. Porque realmente, né, quando você você vai produzir algo, em qualquer lugar que seja no Brasil, e você vai atuar, por exemplo, mas você nunca é só ator, né? Você vai ajudar a criar o cenário, o figurino, a compor aquela obra. Tem essa coisa, e é que nem você falou, é muito mais do que ir lá e só atuar. Porque o ator, eu sempre brinco, se você tiver um ator e uma pessoa comum, né, que não é comum, o ator não é comum, mas, enfim, um ator e uma pessoa que não é ator, disputando uma vaga de emprego, contrata o ator, porque o ator faz tudo, né, mete a cara, temos que fazer isso, faz, porque a gente, cara, hoje pra viver da arte no Brasil, você tem que montar o espetáculo, você tem que produzir, imagina, nos dias que vocês produzem os espetáculos de vocês, assim, vai lá um montador montar o cenário? Pois e aí assim, vamos produzir corte. Vamos produzir corte aqui. Porque aí a gente precisa falar de políticas públicas para o subsídio do ator. Porque é muito triste você ver que nem a iniciativa TimeCast é fantástica. É fantástica. Então você está trazendo aqui artistas para falar sobre esse lugar artístico e cultural dos atores em si. Agora, você vai falar, se essa pessoa não furou a bolha e ela está na mídia, você vai ouvir em alto e bom som de toda essa galera. É uma profissão difícil, é uma profissão que não dá dinheiro, é uma profissão que você tem que ter outra coisa para fazer, para pagar os seus boletos. E a gente está falando de uma profissão que o cara, ele vai estudar 4 anos numa faculdade, ele continua se especializando, é difícil pra caramba, o trabalho do ator, é muito estudo, inclusive, porém, o Brasil, em termos de cultura, ele não subsidia. A gente não tem. E aí, a gente vai esbarrar em políticas públicas. Hoje, a política pública que mais subsidia é a Lei Rouanet. Ela é criminalizada, por quê? Porque a maneira como ela está construída, isso também é importante dizer, é uma maneira que não chega no pequeno produtor. Não chega em você. Cadê o dinheiro da Lei Rouanet para o seu projeto? Para alguém que... Eu, por exemplo, que faço teatro nas comunidades há muito tempo. Eu levo teatro em comunidades há muito tempo. Isso é fomento de cultura, isso é formação de público nas comunidades, entendeu? Eu não trago... Há muito tempo, eu não trago o público para assistir o meu teatro. Eu levo o meu teatro ao público. Uau. Sempre com que dinheiro? Cadê? Pois é. Cadê a Lei Rouanet no meu projeto? E isso é importante ser dito, porque, coincidentemente, ontem a gente conseguiu alguns ingressos para ir para assistir o Wicked. Eu fui assistir o Wicked, a primeira vez que eu fui assistir... Você foi assistir ontem? Ontem eu não fui, mas eu consegui alguns ingressos. Mas a primeira vez que eu fui assistir o Wicked aqui no Brasil, eu paguei R$400 no ingresso. Sim. R$400 no ingresso de um projeto subsidiado pela Lei Rouanet. Sim. Em 36 milhões.
Eu tô falando de 36 milhões. Mas gera emprego, mas é um projeto que... Superprodução, É uma né? superprodução que traz uma empregabilidade ali para muitas pessoas, não sei o quê, mas é elitizado. São 36 milhões que os garotos da comunidade deveriam estar indo não simplesmente com ingresso de contrapartida. Sim. R$ 400 no ingresso como esse é um absurdo. Então, eu, enquanto artista, enquanto pessoa consciente, eu quero sim que esse dinheiro da Lei Rouanet possa chegar para produzir o meu trabalho ou o trabalho do circo, para chegar no Nordeste, para chegar em outras regiões, ao invés de ser 36 milhões para um único projeto, porque é Broadway, porque tem artistas que já furaram a bolha, porque estão na mídia. Então, a Lei Rouanet, ela existe, ela é essencial, mas ela precisa chegar nos pequenos produtores. Aí você fala assim, mas olha, é só você submeter, é só você entrar na Lei Rouanet. Não, não é só entrar na Lei Rouanet. Por quê? Precisa de alguém que invista, né? Porque o que acontece? Eu, enquanto com o meu projeto, eu escrevi na Lei Rouanet, passei. Quem é que vai captar? Como é que é essa captação? Eu vou competir com um artista global que vai bater na tua empresa e que vai falar assim, olha, tem aqui o meu projeto e vou pôr o meu rostinho de artista global. E aí eu vou lá e bato, eu tenho aqui o meu projeto, eu vou pôr o meu rosto que não é conhecido. Quem que esse empresário vai querer subsidiar, vai ajudar? Então, assim, a Lei Rouanet, ela é necessária, mas falta conhecimento, falta informação e principalmente da própria classe artística que não quer largar o osso, obviamente, porque se o dinheiro, a verba está toda vindo aqui para quem já é conhecido, não quero nem saber esse produtor que quer fazer aqui, entendeu? Então, assim, essa distribuição, ela precisa ser revista. Me explica um pouco como é que... Porque eu soube recentemente que você teve um projeto aprovado na Lei Rouanet, né? Agora. Na verdade, a gente tem... Eu já fiz... aprovar o projeto, ele não é difícil. Tá? De certa forma, não é difícil. Se você tem alguém... Difícil, né? Se você tiver um Johnny por trás do projeto. Não, se tiver alguém que sabe escrever bem, que consegue se identificar ali dentro do site da Salic Web, que é onde você faz tem todo o sistema, que tá bem melhor, tá mais amarrado. Então, a pessoa precisa escrever bem e entender mais ou menos. Aí você consegue fazer a aprovação. Então, tá até rápido, inclusive, de aprovar. Porém, o desafio, ele é de fato a captação. E explica pra gente um pouquinho como que funciona essa captação, que tipo de empresa. Porque às vezes até esse é o que eu falo, cara. O TimeCast, ele nasceu esse é o propósito do TimeCast. Dar voz realmente a projetos como o seu, a artistas como você. E às vezes tem um empresário que tá assistindo o nosso episódio aqui, e quer ajudar. Tá, como é que eu ajudo? Porque hoje eu sou empresária, vamos supor, e eu tenho ali um imposto para investir um dinheiro que eu pago todo mês pro governo, federal, estadual, enfim, municipal. E se eu quero... Não, mas eu quero investir no seu espetáculo. Como é que funciona isso, Johnny? Porque pode ser grandes empresas, pequenas empresas, você sabe? Como é que funciona essa captação? Então, a captação em si, inclusive, todo projeto que ele é aprovado pela Lei Rouanet, ele já prevê 10% para o captador. Então, por exemplo, eu aprovei meu projeto agora, que é do musical Brickfield, que fala sobre violência. É o único musical do Brasil, inclusive, que trata exclusivamente sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, é uma causa que está em voga, principalmente por conta dessa questão do Felca, que explodiu agora. Então, é um projeto que, inclusive, tem match com muitas empresas. Né? E como é que funciona? Tem gente que é o captador, existe essa figura do captador. Então, eu posso entregar o meu projeto para alguém que já é de captação e 10% do valor total desse projeto já é previsto para que vá para esse captador. Legal. Então, se você acha uma empresa séria de captação, pode ser que você consiga, de fato, conseguir essa captação. Para o empresário em si, é algo maravilhoso, porque pensa você que você vai ter uma mídia espontânea da tua marca. Imagina! Porque funciona da seguinte forma... 4% do imposto de renda da empresa, que já vai para o governo, isso vai para o governo, tanto faz. Você vai pagar o imposto de renda, mas 4% do seu imposto, ele pode ser direcionado para o projeto. E o projeto vai estar ali o nome da sua marca, vai estar ali divulgando a sua marca de diversas formas. Então, é um marketing espontâneo que o cara vai ter sem ter colocado a mão no bolso. E ainda vai deixar de pagar o imposto, né? Ele não deixa de pagar imposto. Sim, ele paga o imposto. O que acontece é que 4%... Que é direcionado para o teu...
Pro teu projeto. Pro projeto em si, exatamente. Isso tudo com a prestação de contas, então tudo isso é muito bem amarrado na Lei Rouanet. Só que assim, pro empresário é maravilhoso. Agora, qual que é o desafio do produtor? Porque o cara, ele tem que produzir, fazer tudo que tem que fazer, escrever o projeto, e ainda ir atrás da captação. Sim. Então tem essa figura do captador, mas também tem ONGs, tem produtores que vai lá passar o chapéu. Sim. Vai batendo de porta em porta. Cara, eu tenho meu projeto, que não sei o que, assim. E é para tentar convencer esse empresário a assumir isso, né? O ideal é que tivesse, né? Que os empresários hoje no Brasil tivessem essa consciência, porque eu brinquei ali da questão da criminalização da lei e da demonização da lei, porque essa coisa assim que, meu Deus, Lei Rouanet, a gente já fica, artistas, né? A gente já é meio marginalizado por isso. Mas seria interessante se os empresários tivessem essa conscientização, porque a gente não tá falando só sobre arte, né, Johnny? A gente tá falando sobre vidas. A arte transforma vidas. Então, é que nem você disse, da políticas públicas, mas no sentido de a gente tá alcançando novas pessoas, novas famílias, a gente tá mudando, a gente tá trazendo cultura pra sociedade. Eu bato muito nessa tecla da conscientização das pessoas, da necessidade de ter a arte envolvida na nossa vida. Porque é isso que eu falo, é ser acessível pra pessoa que não tem que não tem condições. Porque eu vou te falar, eu nasci, eu cresci, estudei, sou aluna de escola pública, a vida inteira estudei em escola pública. E o meu primeiro contato que eu tive com a arte foi na escola. Entendeu? Foi no teatro. Eu fiz teatro na escola, que eu pagava R$5 a mensalidade pra professora e lá me dá aula. E depois eu tive contato com a dança da mesma forma. Uma professora que saiu da sua casa e ia lá dar aula para os alunos de escola pública que cobravam R$5 por mês para dar aula. Então, para ter pelo menos o mínimo. Então, é nesse lugar que eu falo, assim, da acessibilidade, da conscientização. Porque... E hoje, eu sou quem eu sou, porque um dia uma professora decidiu ir numa escola pública dar aula de teatro. Uma professora dá aula numa escola pública dá aula de dança. Então, essa questão da acessibilidade é para todos. Porque, gente, se a gente for ver a história dos artistas brasileiros hoje, poucos nasceram em berços de ouro. E como que a gente não vai ter acesso a isso, né? Exato. Como que não tem acesso? Se a pessoa que... Mas assim, time, é até... De verdade, gente... Quantos artistas escondidos a gente tem por aí que não tiveram acesso ao teatro, não tiveram acesso à cultura, não tiveram acesso... Porque eu já tive convidados aqui, Johnny, desculpa até te cortar, mas que falaram assim, não, minha carreira artística começou no dia que eu sentei no teatro e assisti uma peça de teatro. Sim, a grande maioria, né? A grande maioria começa aí, Johnny, porque olha aquilo e fala, meu... É isso que eu quero da minha vida. Mas, e não sabia. Mas você sabe que eu sempre faço um exercício e eu acho que é muito válido também, sabe? A gente que tá no eixo Rio-São Paulo é muito arriscado. Cara, a riqueza do Brasil em termos de artístico é gigantesca, sabe? Políticas públicas, quando a gente falar de não ter acesso à arte aqui em São Paulo... sem a gente olhar para esse outro cenário é complicado. De certa forma, a gente é privilegiado ainda. Sim, assim. Total. Eu me sinto uma privilegiada. E aqui, ainda, mesmo assim, a gente tem algum acesso, né? Mas mesmo assim, com toda essa escassez que você está falando, entendeu? Com toda essa escassez. Então, eu de fato acho que precisa ser feito um redesenho da Lei Rouanet. De maneira que os valores consigam chegar nesse povo, né? No Nordeste, chegar em outros lugares. Sim. É engraçado falar isso, né? Mas, por exemplo, se não for por viés de captação, a gente pode ir pelo viés de edital. Mas qual a Lei Rouanet? Aí não é... não é a Lei Rouanet. Não é Lei Rouanet, é edital. Então, quando você vai por editais, às vezes São Paulo abre alguns editais, Rio abre alguns editais. Mas assim, um tempo atrás teve em São Paulo, edital PROAC, né? E eu falei, eu vou colocar algum projeto meu. E é surreal. Você vê, por exemplo, 50 projetos que serão aprovados para mais de 2.000 inscritos. Meu Deus. Então não basta você escrever bem, sabe? É como se tivessem... Às vezes acontece isso, se faz um bolsão de verba e vamos distribuir para 50 projetos.
entendeu? Mas aí você vai ver a concorrência é gigante. Desleal, né? Desleal. Então, ou você, 2.000. enquanto artista, se reinventa, aprende a ganhar dinheiro com isso de outras formas, ou você tem o seu trabalho paralelo, ou você, por amor à arte, faz o que eu faço, que é desbravar mesmo, entendeu? Chamo quem quer também, vamos lá, vamos desbravar, vamos pro palco, vamos fazer acontecer, senão não tem acordo. Por enquanto essas leis elas não forem redesenhadas, a gente vai continuar na bolha do Wicked, a gente vai continuar na bolha dos artistas que têm mídia e os pequenos artistas não vão receber. E é que nem você disse, assim, não é querer desmerecer esse trabalho, porque realmente, assim, é um espetáculo grandioso, maravilhoso, e assim, pô, o Brasil conseguir produzir isso com brasileiros, né? Mas é esse negócio da fomentação como um todo, né? O que eu tô falando é polêmico, tá? É polêmico, porque nós somos artistas e a gente... O que eu tô falando é polêmico, porque assim, é um tal de... porque eu sou artista, eu preciso defender a classe... E eu não estou falando mal de Wicked, não, pelo amor de Deus. Exato. Mas assim, tá aí pra qualquer um ver. Entra lá no Sali que você vai ver que é 36 milhões. Sim. Você vai ver que tem espetáculos suntuosos. E assim, a verba, ela é bem utilizada. Se você for assistir o espetáculo, sim, é bem utilizada. É lindo de ver, gente. Sim, ela voa. Ela voa, a bruxa voa na sua cara. A bruxa voa na sua cara. Quando eu vi aquilo, eu falei... A bruxa voa na sua Eu cara. falei, gente, que coisa linda. Mas, gente, pelo amor de Deus, R$400 no ingresso, realmente. de verba pública, não dá. Pra mim não dá, assim. Então eu tenho que ser artista, mas justamente por ser artista, eu sou crítico. E eu preciso olhar pra isso. Então não é porque eu sou artista que eu vou negligenciar. E eu vou te falar, Johnny, eu vou te falar porque assim, ó, nós que somos artistas, é óbvio, a gente se aperta aqui, se aperta ali, e a gente tem essa consciência de gastar R$400 no ingresso. Mas quem não tem essa coisa da cultura inserida, ela vai olhar e vai falar assim, eu vou gastar R$400 pra assistir isso, não, vou gastar R$400 em outra coisa. Filha, eu gastei R$400 morrendo de dó. Não, e olha que você é artista e ama a cultura e incentiva, investe nisso, você investe sua vida nisso, pra que mais do que dinheiro, né? Mas esses dias eu até fiquei impressionada, porque eu convidei uma amiga minha pra ir no teatro, e assim, ela é uma pessoa de classe média alta, assim, e ela falou assim, amiga... A gente chegou no espetáculo. Não vou falar quem é pra não expor, mas a gente chegou no espetáculo, no musical, ela falou assim, amiga, eu nunca tinha pisado num teatro, eu tô muito emocionada. Eu nunca tinha entrado num espetáculo, nunca tinha visto isso. E ela ficou assim, o espetáculo inteiro olhando, chorando e apreciando aquilo. E não é uma pessoa que talvez não teria condições de pagar R$400. Então você imagina, né, além de a gente conscientizar as pessoas, a gente precisa, não é só pra quem não tem condições. Sim. É pra todo mundo, porque a arte, ela... Sabe, do mesmo jeito que eu tô falando do Wicked, eu devo dizer o trabalho essencial, fundamental que o Sesc faz. Ai, maravilhoso. O Sesc, gente, qualquer Sesc, você vai ter espetáculos belíssimos, Sim. com uma produção fantástica, ou é gratuito, ou é valor simbólico. O trabalho que o Sesc faz de formação de público, aquilo ali é o que eu acredito. Sim. Sabe? E os editais, inclusive, meu sonho é pisar no Sesc da Paulista como ator. Chegarei lá. Vai chegar, com chegando no certeza. SES, né? Chegarei lá. Mas, assim, o trabalho que ele faz de fomento à cultura, de formação de público, é fantástico. Porque é isso, é a formação de público que pra falta mim, também. a Rouanet tinha que entrar nesse lugar, sabe? Já que vai chamar as empresas ali, ele deveria entrar nesse... Enfim. Enfim. Isso. Ô, Johnny, em que momento da sua vida você olhou e falou assim, cara, a minha missão é realmente transformar as vidas das pessoas através da arte? Porque, sim, tem uma diferença, né? De você ser artista e falar, não, eu sou artista. Não, eu vou usar isso pra transformar vidas mesmo, pra chegar nas comunidades, pra transformar a vida de outros atores, compartilhar o que eu vivo, mudar. Pô, eu tive aqui uma convidada ilustríssima chamada Mila Fiore, não sei se você conhece, e ela falou, cara, quando eu conheci o Johnny, ele mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de ver as coisas. E eu era uma pessoa antes de te conhecer. E ela não era sua esposa ainda, né? E eu acredito que o que você fez na vida da Mila, você faz na vida de várias pessoas. Sem casar, é claro. Porque casar só casou com a Mila. Mas quando que isso bateu em você e falou assim, eu vou usar meu talento, meus dons e vou transformar a vida das pessoas? Eu acho que é assim...
Enquanto artista, né? Eu não tenho pretensão de transformar a vida de ninguém. Não tenho essa pretensão. Eu acho que o artista... Quando é que o artista se expressa? E comigo sempre aconteceu desse jeito, tá? Eu acho que o artista se expressa quando ele transborda. Sabe? Você é cheio. Você precisa transmitir essa mensagem de alguma forma. Tá engasgado. Quando isso vai para fora, essa mensagem está pronta, o artista ele nasce e acaba transformando. Acaba sendo uma consequência. Acaba inundando outras pessoas. Então, enquanto quem escreve, enquanto quem traz atores para perto de mim, é muito do que está transbordando aqui dentro, muito do que tá já pulsando demais, tá assim, sabe? Uhum. E eu acho que dentro de todo esse trabalho que eu faço, o que mais está pulsando, de fato, é o meu trabalho de ator. Acho que eu sou muito intenso em tudo aquilo que eu entrego enquanto ator. E eu espero e acredito realmente que vão chegar projetos até mim, que vai chegar uma hora que assim, é isso, porque tá aqui, borbulhando. Então, o vulcão vai entrar em erupção. E aí tem que fazer automaticamente, as pessoas são inundadas, o que tá à volta muda, entendeu? O artista, ele quer expressar aquilo que tá engasgado. E como que foi, Johnny, assim, como é que é levar isso, você pegou essa coisa que estava dentro de você e transformou numa companhia de teatro onde você leva para comunidades que não têm acessibilidade ao teatro, né? Como que foi isso, assim? De onde que você tirou e fez isso? Você criou uma companhia? Você criou um espetáculo? Como que foi o primeiro? Cara, assim, é muito engraçado, porque comigo aconteceu de eu não ter atores profissionais. Então, eu tive que formar atores. Então, é verdade. Então, acho que foi onde começou essa questão de preparação de ator. Então, eu realmente acho que eu acredito que eu sou bom nisso. Eu sou bom em preparar atores. Sim. Porque eu sempre... Eu vi aqui seu espetáculo um pouquinho antes no Damila, no episódio da Mila. Gente... E assim, galera que às vezes não acreditava que poderia subir no palco. Então, eu tive sempre essa pegada. E isso foi se desenvolvendo, porque... acontecia que isso estava aqui e eu cuspi um texto. Do nada me vinha um texto. Então eu queria pôr aquele texto no palco. E aí eu precisava de atores. Eu precisava produzir aquilo. E aí eu era essa pessoa que começava do zero tudo. Sim. E aí fui fazendo. E fui fazendo até que eu acho que Brickfield foi o ápice. O case até o momento, né? O maior case que a gente vai voltar agora, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. E teve alguma experiência que você vivenciou, assim, nas comunidades, que você falou, caraca, meu Deus do céu, que loucura isso? Várias. Assim. Conta aí pra gente, Várias. Johnny, conta algumas... Eu vou contar duas que eu acho que me marcaram. Conta. Duas que me marcaram muito, assim. A primeira é que depois de um espetáculo, teve uma pessoa que me procurou e ela falou assim, olha, o meu pai era agressivo, o meu pai bebia demais, o meu pai chegava em casa e fazia arruaça dentro de casa. Desde o dia que ele assistiu o seu espetáculo, nunca mais aconteceu isso dentro de casa. E assim, a pessoa feliz da vida veio me contar isso. Essa é uma experiência que eu tive que me marcou muito. Outra experiência que eu tive, e essa me marcou mais ainda, é porque eu tinha apresentado o Alto de Coração, que a gente está em cartaz agora, ele era um espetáculo chamado Coração de Aquiles. Então a gente fez a adaptação para o nordestino agora, que está maravilhoso. Por que nordestino? Justamente porque eu queria mais proximidade com o Brasil, mais regionalidade, mais um público... Eu queria abraçar mais públicos. Então acho que o nordestino ele tem isso, o sotaque. Eles são sensacionais. É maravilhoso. Uhum. Pedindo licença realmente pro nordestino, porque eu tenho paulistas fazendo o nordestino, né? Sim. Porém, com essa licença, né? A gente fez um trabalho assim muito primoroso no sentido de estudo, justamente para esse espetáculo poder abraçar mais pessoas também. Sim. E ele se chamava Coração de Aquiles, a gente fez a adaptação para o Alto de Coração. E quando era Coração de Aquiles, a gente rodava as comunidades, entendeu? Então a gente ia para várias comunidades com essa proposta. Passou um ano, eu tinha apresentado numa comunidade da Zona Oeste. Passou um ano, eu estava trabalhando no Instituto Atos, que é uma ONG. E aí, uma pessoa foi lá matricular a filha. Você estava trabalhando como professor? Eu estava trabalhando como coordenador da ONG.
ela foi matricular a filha. Mas matricular no quê? Na aula de teatro? O Instituto Atos, ele ensina música. Ai, que lindo. Instrumentos de música. Então, ela foi matricular a filha dela num grupo de canto para adolescentes ali, né? Quando essa mulher me viu, ela ficou com o olho estatelado assim, arregalado e falou, é você, eu tava te procurando há muito tempo, que não sei o que. Mas eu sou quem? Como assim? É você. Eu aqui, Daí ela pegou na minha mão assim, toda nervosa e falou assim, eu vou trazer a minha filha aqui. Minha filha precisa vir aqui porque faz tempo que eu queria achar quem foi que apresentou aquela peça e é você. Ela falou assim, você lembra daquela peça? Eu falei, lembro, a gente fez lá mesmo. Ela falou assim, me espera amanhã, eu trago minha filha, aí você vai entender. E eu fiquei com aquilo, né? No outro dia, essa mulher veio com essa menina. E essa menina olhou pra mim e começou a chorar. Chorava. Daí ela falou assim, olha, deixa eu te explicar, ela não vai conseguir falar porque ela tá muito emocionada. A minha filha sofria de depressão severa, a infância inteira. Quando ela assistiu o seu espetáculo, num determinado momento que tem um ápice da cena ali, que traz uma espécie de libertação, ela falou assim, naquele momento, pareceu que ela fala, a descrição dela eu entendi o que acontece dentro de mim. De lá pra cá, minha filha não tem mais depressão. E faz um ano que eu tô procurando você para poder falar isso para você. Porque aconteceu isso por conta desse espetáculo. Então, assim, acaba que transforma, né? Transforma? Transforma demais, muito, né? Johnny. Obviamente que, assim, a gente tem espetáculos de diversos temas, né? Mas eu, especificamente, eu sempre fui descrever coisas muito contundentes. Sabe? Então, Brickfield, por exemplo, a gente fala de violência sexual contra crianças e adolescentes. E a ideia era falar isso com certa delicadeza, porém com muita seriedade e com muita responsabilidade. Sim. Quando eu falo delicadeza, é tratar desse assunto de uma forma poética, de uma forma artística, de maneira com que as pessoas consigam ter acesso a isso ou acessar esse lugar que é tão doído, que é tão difícil de ser tocado, mas conseguir acessar de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Sim. Para a partir daí acessível, né? Para você trazer uma... A partir daí causar uma reflexão e da reflexão causar uma ação. Então, o Brickfield, ele vem com essa proposta. Então, meus textos, eles sempre mexem. O pessoal brinca comigo falando assim, lá vem seus textos, né? É uma comedinha, alguma coisa, daqui a pouco vira e aí a gente sai chorando, sai cortando os pulsos dali. Mentira. Mas sai emocionado, sai com alguma mensagem, sai com alguma coisa. Eu acho que isso cumpre também, né? O papel da arte, enfim. Isso é até uma pergunta que eu queria fazer mesmo, assim, relacionado os seus textos, eles vêm dessa urgência de falar, né? Essas necessidades sociais mesmo. Porque você joga no palco a realidade nua e crua, né? E faz as pessoas pensarem em se transformar com aquilo. Onde que você encontra essa inspiração para escrever e roteirizar todas essas coisas, Johnny? Então, meu processo é muito maluco. Eu sou artista, a Mila brinca que você é o Chico Xavier cristão, evangélico, que vem, baixa ali o santo e faz. Não, meu processo é muito maluco. Porque realmente tem essa coisa, sabe? De estar ali, o vulcão tá ali, e de repente ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Mas, quando vem um texto, parece que é cuspido o texto e eu tenho que ir de cabo a rabo nele, entendeu? E terminar. Então, às vezes aparece com caminhos tortos, depois a gente vai ali se organizando, sabe? Sim. Melhorando ele, mas geralmente acontece nesses momentos assim que eu não tô esperando e de repente eu chego e cuspo um texto ali, entendeu? Meu Deus, Johnny. Isso acontece muito comigo. Que loucura. É loucura mesmo. E daí você pega e o que faz pra você, assim, falar, não, eu vou fazer e eu preciso produzir essa peça, eu preciso levar pras comunidades que não têm esse acesso e eu vou fazer com unhas e dentes isso aqui dar certo. Eu não tenho essa marra, não. Tipo assim, não tenho. Não, eu não tenho essa marra, eu só fiz 3, 4, 5, 6, 7 espetáculos. Não, eu não tenho essa marra. Eu não tenho. É muito engraçado, porque quem tá comigo, tem uma galera que tá comigo que tá há muito tempo. E, na verdade, a galera fica às vezes esperando que eu me pronuncie, vou pôr essa peça no palco. Então, às vezes, eles vão me empurrando. Johnny, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? E eu sinto necessidade do palco também, né? Eu quero.
Mas, assim, dá muito trabalho. Você gerir equipe, você gerir atores. É tudo um caminho. Não, é tudo sabe? um caos, né? É tudo um caos. Então, assim, às Imagina, vezes... vários atores, vários artistas borbulhando ali, querendo falar, fazer e fazer acontecer. E aí, assim, às vezes eu vou por conta dessa pressão, entendeu? Mas não... Hoje eu tô muito mais, assim, querendo pegar espetáculo de bolso, sabe? Pegar 2 atores, fazer um monólogo bem feito ali, um dueto bem feito e jogar coisas mais simples. E como é pra você, assim, olhar pra isso, mesmo que seja simples ou uma superprodução como você já faz, mas e falar e entender essa necessidade de levar pro público, sabe? Falar, cara, esse texto precisa ser falado, isso precisa ser ouvido pelas pessoas, vou levar para um teatro, vou... Como é que é esse caminho que você encontra? Porque eu acredito que no seu processo de criação, você não vai fazer uma coisa por fazer, né? Mas qual que é a importância disso para você? É isso que eu queria entender, assim, qual que é a importância disso ser falado, disso ser abordado, disso ser levado para outras pessoas? Então, eu acho que é muito o que eu falei há pouco, né? Que o artista, ele tem um incômodo. O artista, ele tem uma inquietação. O artista, ele tem um lugar que ele quer expressar. Ele quer expressar. Ele quer expressar. Entendeu? E aí, quando isso se torna um engasgo e você vomita isso, é o momento que está pronto. Então, é isso que pulsa. Sim. Sabe? É isso que pulsa. E cada artista tem a sua indignação. E o que pra você é essencial pra esse artista pegar essa potência e transformar em espetáculo? E o que quando você olha pra um ator e fala assim, não, esse cara aí vai conseguir estar no... Quando você não é o ator, né? Mas quando, como diretor, como preparador, você olha e fala, não, esse ator tem a potência que eu preciso, ele vai entregar isso que eu quero falar. O que você acha que é essencial no ator? Porque eu aqui, como atriz, né, gente? Eu tô aqui falando com o diretor de elenco, com o produtor, diretor/diretor. O que um ator precisa pra estar com você e você acha que é essencial que o Olha, ator tenha? a gente tem diversos tipos de atores, diversos perfis de atores. E eu tô falando em termos de trabalho mesmo. Mas, assim, quando o ator é estudioso, quando o ator ele sabe ouvir e quando o ator quer, vem bomba aí. Aí você vai ter potência no palco. Sim. Agora, você juntar essas 3 coisas é difícil. Sim. É difícil, sabe? Estudo, ouvir e... Às vezes o ator não quer. e querer. Não, você tem muitos atores que não estudam. Muitos atores que não estudam. Você tem muitos atores que não sabem ouvir o diretor. Que não sabe, que acham que já está pronto, que tem marra, que sabe aquela coisa. Uhum. Então, assim, quando você encontra esses atores... Aí não tem muito o que fazer. Então, é estudo, ouvir e consequentemente... ter a garra de querer, né? querer, né? Na verdade, acho que isso é pra tudo na vida, né, Johnny? Porque a gente precisa estudar, precisa ouvir as pessoas e precisa querer muito pra que mas dê certo. infelizmente, mesmo no... Eu acho, tá? Assim, acho não, né? Eu acredito que a Academia de Artes Cênicas no Brasil, de certa forma, do recorte que eu faço, sabe? Ela não ensina, às vezes, esse lugar do coletivo como deveria. Então, você encontra muito estrelismo, você encontra um lugar do ego muito forte. Então, o ator, ele tá acima da obra. E não existe isso, sabe? Então, você encontra muitos atores afetadíssimos. Não, a gente tá ali pela obra, na verdade. Né? Afetadíssimos e não tá pela causa, e não tá pelo... Principalmente eu que lido com voluntariado. Então... Qualquer coisa, a minha agenda não tá batendo, não sei o que, tô saindo fora. Mas... E qual que foi conta aí uma experiência sua como preparador de ator nesse processo, nessa caminhada? Teve alguma experiência que você falou, cara, ou boa ou ruim, tanto faz, mas assim, alguma experiência impactante pra você, como preparador e também como... isso aconteceu, eu tive essa troca, enfim, teve alguma experiência? Acho que tem várias experiências, assim, mas... eu acho que eu posso até citar da Mila, porque eu tenho um método muito específico também como eu trabalho, sabe? Sim, me explica um pouco daí. Eu ia perguntar, mas já que você tocou nesse assunto, fala aí, como que é esse método de trabalho? Então, tem duas coisas. Quando eu tô num processo para espetáculo, é uma coisa, tá? Então, por exemplo, a gente tá num processo agora do Alto Coração. Então, eu preparo o elenco, né? Aquele elenco eu preparo para esse projeto em si. Sim. Agora, eu tenho como eu preparo o ator.
Uhum. sabe? E como eu preparo o ator é com essa base de Stanislavski, de Brecht e de Grotowski. Então, eu pego esses Sim. 3 teóricos e dentro desses 3 teóricos que eu trabalho, eu costumo entrelaçar os 3 e criar o meu método. Sim. Então, o meu método ele é muito baseado no que eu chamo de energia do ator. Então, cada ator tem uma energia e o corpo expressa essa energia de algum jeito. Então, eu costumo tentar identificar como o corpo desse ator se expressa essa energia e começar a fazer um processo de limpeza, de canalização correta. Então, é todo um caminho que se trabalha. Fora isso, tem algo que eu uso muito, que é o trabalho vocal, que eu chamo de voz guia e corpo guia. Tem atores que você faz uma modulação vocal desse ator, o corpo dele muda na hora. Tudo nele muda. Então, se você faz isso com base também em Grotowski e Stanislavski especificamente. Mas se você é um ator que eu chamo de voz guia, se você é um ator de voz guia, se eu faço uma modulação vocal em você, o personagem aparece. E aí eu só vou alterando algumas coisas ali. Sim. E aí precisa, obviamente, de algumas ferramentas que esse ator tenha para que isso fique mais evidente e tudo mais. Todavia, se você é um ator em que você é corpo guia, o ajuste vocal ele não adianta. Não adianta você fazer esse ajuste vocal. Você tem que fazer o ajuste corporal. Então, no corpo, né? É um trabalho de corpo que é um pouco mais pesado nesse sentido. E aí tem uma história que é muito engraçada, não sei se ela contou aqui, mas a Mila tava num processo que era do musical do Snoopy. E ela ia ser a Lucy. E se você ouvia o desenho da Lucy, você ouvia o desenho do Snoopy, a voz da Lucy e a voz que a Mila estava fazendo era idêntica. Era idêntica. Mas eu tinha um corpo que não funcionava. Ela estava com figurino, ela estava tudo. Entendeu? Aí, nos 45 do segundo tempo, ela foi pedir minha ajuda. Ela lembrou. Ela lembrou que ela era casada com um preparador de atores. Ela lembrou. E- Aí eu falei pra ela, obviamente que você não tá conseguindo atingir resultados, porque você é corpo guia. É o seu corpo que direciona. A gente precisa fazer ajuste no corpo para que o personagem aconteça. E aí eu fiz um ajuste em 10 minutos, pum, o personagem A explodiu. Lúcia apareceu. A Lúcia apareceu. A Lúcia apareceu. E como que é ser casado com uma atriz também, Johnny? Ah, facilita muita coisa. É? Facilita muita coisa, porque assim, a gente tem os mesmos amigos, os mesmos gostos. Então a gente faz Os tudo... mesmos compromissos. Os mesmos compromissos, a gente faz tudo junto. Então, assim, facilita muito. Eu acho que se eu não fosse casado com atriz, não funcionaria. Não ia funcionar né? esse Porque casamento. artistas, né? Eles têm que Tem que uma ter linguagem ali. A gente faz tudo junto. Tudo, E se tudo. você pudesse resumir uma frase, assim, numa frase, a sua missão na arte, qual seria? Minha missão na arte... Ou... Qual seria, assim, uma frase que te guia, talvez? É a minha fé. Acho que não existe, para mim, a minha arte e a minha fé é uma única semente. Tá junto, né? Pega essa, Brasil. Meu Deus, Johnny, que lindo. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque realmente, às vezes a gente se confunde e fala, não, mas é minha arte, ai, não, mas é minha fé, é o que eu acredito. Não, mas calma aí, o que eu acredito? Né? Porque fé nada mais é acreditar em algo, né? Acreditar em algo que não se é palpável. A gente tá num lugar muito, muito insólido, porque se você for pensar artista, cristão, a gente aprende, né, nas artes cênicas que o ator ele é amoral. Ele não pode ter moral. Sim. Né? A gente não pode ter moral. Então, aquele personagem, ele não tem... Ele é laico, né? Ele não tem fé. Então, a gente está a serviço de qualquer personagem, seja ele qual for. Sim. Então, a gente aprende a ter ética e não moral. Só que é impossível não levar a minha fé para os meus trabalhos. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso, de certa forma, em algum momento, inclusive, pode se chocar. Sabe? E é até legal você falar disso, porque eu e o Johnny, a gente já fez uma cena juntos, né? Acordou. Descansa. Tá tudo bem, eu tô aqui. Descansa. Ah,
isso aqui, nem se preocupa. Minha menininha se coçou a noite inteira, né? Mas tá tudo bem, eu tô aqui. Onde tá o relógio? Não se preocupa. Como assim não se preocupa? Já é noite, que horas são? Eu preciso ir pro teatro. O teatro. Eu liguei no teatro e falei que você não tá bem. Não, eu preciso. Como assim você ligou? É a minha peça, eu preciso estar lá, é o meu trabalho. Calma. Calma. Olha, Aonde tá a maçaneta? você não vai a lugar nenhum enquanto você não estiver bem. Me dá a maçaneta antes que eu me irrite. Você não consegue perceber que esse papel tá destruindo a sua vida. Você não tá entendendo. Ou você vai abrir a porta, ou eu vou gritar pra todo mundo ouvir. Para com isso! Você tá louco? Onde tá minha menininha? Eu não sei. Ela se foi. Você não consegue lidar com esse tipo de situação. Eu não consigo. Eu sou a principal. Eu sou a protagonista da peça. E você? Olha pra você. Você nunca foi nada. Nunca foi nada e nunca vai ser. Sua ingrata. Não vai embora, por favor. Não vai embora. E foi muito louco, porque na troca, a gente pegou era personagens de, assim, tipo, sei lá, ou um pai com uma filha, ou um irmão com uma irmã, ou um marido com a esposa, ou um namorado com a namorada. A gente poderia transformar em várias coisas. E no final, tava eu e o Johnny bem louco. Não, porque eu sou o diabo e você é o... Lembra como a gente fez? E eu tô te... foi muito doido, porque no nosso processo é isso, porque às vezes não tá no personagem, mas tá na construção desse personagem. Né, a fé no que ele acredita, no que... Então não adianta. Como é que eles... A essência do personagem é o ator também, né? O ator que tá dando vida. Quem me conhece no meu convívio, eu sou muito conhecido pela minha fé, muito engraçado. Então as pessoas, muitas pessoas se reconhecem a mim pela fé que eu carrego. Então como é que eu não vou levar isso para qualquer trabalho que eu vá fazer? Sim. Entendeu? Então essa é a minha essência, né? E você sabe que tem uma frase muito legal, que eu acho que é do Martin Luther King, que ele fala assim, pregue o evangelho, né? Pregue o cristianismo e, se necessário, use palavras. Exato. Então, assim, às vezes a gente não prega falando, mas a gente prega com a nossa... não precisa. a gente prega com o nosso corpo, com a nossa fala, com a forma que a gente trata as pessoas. Então, não, necessariamente a gente não precisa estampar na cara que eu sou cristã, eu sou, né, eu acredito nisso, a minha fé é essa. Inclusive é importante dizer isso, porque isso não invalida o respeito a qualquer outro tipo de credo. Não, muito tipo pelo contrário. Agregar. É muito louco, porque as pessoas, elas confundem um pouco a religião com o que elas acreditam, né? Religião é uma coisa, gente, e acreditar em algo é outra. Exato. Então, não é questão de religião. Ah, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu vou na igreja tal, vou na igreja... Essência. Não, é só essência, é no que você acredita. E o que é isso que você acredita representa também. Porque... a base de todas as coisas é o amor, né? Exato, o amor, exato. A fé nada mais é do que acreditar naquilo que faz bem pra você, pras pessoas. Então, ponto. Agora, religião, doutrina, né, comportamento, cultura, porque também a gente é brasileiro, mas ser cristão ou ser qualquer outra coisa em outro país é outra coisa. Exato, do que a gente acredita. Exato. Então, assim, mais do que cultura, mais do que doutrina, mais do que igreja, placa de igreja, é a sua essência, né? Exatamente. Acho que é isso. E quem... Como é que, assim, pra gente já tá caminhando pro fim... Vamos falar do Alto rapidinho, de Brickfield também. Exatamente. Né? Fala rapidinho. Um pouquinho das suas peças, de como que você... Vamos fazer esse recorte, então, né? Falar de Brickfield primeiro, gente. Brickfield, ele é um musical, ele é o único musical do Brasil que combate exclusivamente a violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje, no Brasil, a gente tem a triste realidade que a cada 10 minutos uma criança é violentada sexualmente. Esses dados são os dados que chegam até, né, são os dados oficiais do governo. Então, a gente tem outros recortes que não chegam. Então, oficialmente falando, a gente tem isso. Só que também estamos falando, não estamos falando de realidades como no Nordeste, de aliciamento, de tráfico de crianças e várias outras realidades que não estão dentro desses dados. Então,
Brickfield, ele é um grito. Ele é um grito. Ele é algo que me emociona, é algo que me toca por tudo que representa. E eu não tenho dúvida de que Deus que direcionou. Então, a gente sempre trabalhou com a seguinte tríade. Denúncia ao criminoso, acolhimento às pessoas que passaram por esse mal e proteção às nossas crianças. E eu tenho, falando da minha fé, eu tenho um depoimento, um testemunho a respeito disso que é muito essencial para mim, que é onde me guia, que na primeira vez que a gente fez, eu fiz uma campanha. Então, comecei a fazer orações especificamente por esse projeto. Então, toda sexta-feira, eu acompanhava um grupo e a gente ia para um monte para orar especificamente por esse projeto. E algo me inquietava muito em Brickfield. E o que me inquietava é que eu nunca fiz espetáculos que eram proselitistas, que falavam ali escrachadamente do cristianismo ou coisa do tipo. Porém, Brickfield era o que quase não tinha, quase não se falava. E aquilo me incomodava de certa forma, porque eu entendia que, mesmo para as pessoas que passaram por esse mal, a fé poderia ser uma sustentação como é para mim, entendeu? Então aquilo me incomodava. E no sétimo dia de campanha, que era para finalizar, né, esse ciclo de orações, ali Deus falou muito forte no meu coração. E o que Deus falou no meu coração naquele momento foi: esse espetáculo, essa dramaturgia, ele é para pessoas que não conseguem olhar na minha cara. Para pessoas que não conseguem falar comigo porque passaram por esse mal. Esse acesso vai ser aberto a partir desse espetáculo. E ali foi onde eu tive muita tranquilidade. Ali foi onde... Só um pouquinho. Põe na tela, deixa rodando um pouquinho do espetáculo. Mas pode continuar, James. E ali foi onde eu tive certeza de que, independente dos desafios, Brickfield iria para o palco. Esse ano a gente decidiu voltar com Brickfield. E numa madrugada, eu despertei. Numa madrugada. E o que vinha muito na minha cabeça era justamente esse dado, que a cada 10 minutos uma criança violentada. E no meu coração veio muito forte. Por que isso não para? Por que isso continua? Por que isso é desse jeito? E veio muito forte no meu coração que isso não para porque o ciclo não é quebrado. Porque quando uma criança é violentada, o tabu da proteção do criminoso é muito grande. A pessoa que é vítima, ela tem que passar por muitas barreiras para ela ter coragem de falar, olha, e denunciar, fulano fez isso. Às vezes é tio, às vezes é tia, às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é pastor, às vezes é líder religioso, às vezes... E não se fala. Esse ciclo não se quebra. Enquanto esse ciclo não se quebra, ele comete outro crime com outra criança, com outra criança, com outra criança, com outra criança. Então, dessa vez, Deus falou muito forte no meu coração. É hora da denúncia. É hora de falar. Então, quando o Felca vem, e isso é assim, né, falando de adultização, é um trabalho que a gente faz desde lá de trás também, mas assim, eu fiquei muito feliz com toda a repercussão. Porque é a denúncia que barra. É a denúncia que para o ciclo de um criminoso. Sim. E Brickfield, ele vai vir dessa vez justamente para expor o criminoso. Então, a gente vai bater muito nessa tecla. A gente continua batendo na tecla da proteção, a gente fez cartilhas de preventivas, a gente continua no acolhimento às pessoas que passaram por esse mal, no sentido de criar um grupo de psicólogos de acolhimento, de advogados. Então, vocês têm toda essa estrutura, Johnny? Temos trabalhado toda essa estrutura. Já tínhamos, né? Mas agora eu acho que está mais fomentado ainda. Meu Deus, então, para encaminhar pessoas para psicólogos, para um grupo de psicólogos, a gente tem parcerias com pessoas que trabalham a sexualidade infantil, né? Então, todo esse caminho a gente tem feito justamente para ser completo, ser um 360. Mas a gente vai focar muito nessa questão da denúncia, que é onde, de fato, o ciclo é quebrado. Meu Deus. Então, essas parcerias estão acontecendo. Tanto advogados... E o porquê que é importante advogado? Porque quando uma pessoa que passou por esse mal decide denunciar,
ela enfrenta a família, ela enfrenta várias coisas, mas judicialmente também ela precisa de apoio. Então, tem grupos de advogados que têm sido montados para fomentar, grupo de psicólogos, grupo de pessoas que trabalham com sexualidade. A Jamile, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com sexualidade infantil, que tem nos apoiado muito. Enfim, tem Jamile juntado... o sobrenome dela eu não vou lembrar agora. Mas a gente coloca aí na edição o Instagram dela. Mas se você ir lá na Temos, né, que é a produtora que a gente está utilizando para levar Brookfield, você vai ver lá o nome da Jamile, enfim. Uau! Qual que é o Instagram da Temos? Você tem? Temos com H, temos.prod. .prod. Lá tem todas as informações. Lá tem todas as informações. Então, e o... É underline prod. Temos... a gente vai colocar aqui também na descrição, Isso. você que tá em casa. Tá passando um pouquinho aqui do espetáculo aqui atrás, enquanto o Johnny falava. O espetáculo, inclusive, gente, o Brookfield, ele acabou de ser aprovado na Lei Rouanet. Então, eu queria fazer um apelo aqui. Faz, Johnny, por mim, por você. Você que é empresário, você não precisa pôr a mão no seu bolso, tá? O projeto, ele tá aprovado pela Lei Rouanet. Então, se você tem realmente assim uma identificação com essa causa, ou mesmo você quer ajudar de alguma forma a denunciar, a trazer essa questão da denúncia, fazer esse 360 nessa causa que é tão importante, a proteger nossas crianças, você vai poder, sem pôr a mão no seu bolso, subsidiar esse projeto com patrocínio através da Lei Rouanet. Então, 4% do seu imposto de renda, do imposto de renda da sua empresa, vai ser destinado para o projeto. E a gente vai ficar muito feliz em divulgar o seu trabalho, divulgar a sua empresa, em anunciar também, né, tudo que você tem feito e essa parceria incrível que não tenho dúvida que vai ser incrível mesmo. É isso, gente. Por favor, assim, é um apelo realmente que a gente faz, né? Porque não é sobre um espetáculo, não é sobre, a cara do Johnny, a produção, né? Ele como diretor, roteirista, enfim, é incrível. Mas não é só sobre isso, não é sobre só fomentar atores, uma peça de teatro, uma super produção, porque olha aqui, ó, tá passando aqui. É uma superprodução mesmo, né? A Mila tava contando aqui no episódio dela que vocês arregaçaram as mangas É muito suor. É muito suor, mas não é só sobre uma coisa bonita, não é só sobre um figurino bonito, sobre um texto bonito, é sobre uma causa, né? Então, é importante... Aliás, inclusive, Brookfield, gente, ele foi um dos selecionados no FPTM, que na época o prêmio Bibi Ferreira abriu esse festival. Então, fala sobre isso um pouquinho. Ele abriu esse festival especificamente para musicais autorais e Brookfield foi um dos selecionados. Gente, imagina. Por favor, empresário, vamos trazer Brookfield de volta com essa releitura, inclusive, da denúncia, né? Agora com orquestra, Gente, a gente fez essa produção na raça. Então, a verba que a gente conseguiu foi o que a gente chama de verba quente, verba direta. Empresários que se identificaram com a causa... grande mostarda ali mostrando. Que se identificaram com a causa e que doaram o valor. Então, sem Rouanet, sem nada, entendeu? Então... A gente fez isso dessa forma e com vaquinha de amigos. Olha. Agora a gente tem a Rouanet que pode pode elevar o nível disso. Exato, né? Meu Deus, que vai acontecer, Johnny. Eu já vi, já tá aqui, vai dar certo. Eu tenho certeza que esse espetáculo vai alcançar ainda muitas vidas, muitas pessoas que precisam dessa mensagem, que precisam ser ouvidas, que você dá voz às pessoas que foram silenciadas por muitos anos, acho né? Que é muito, muito isso. E assim, antes da gente finalizar, eu queria também falar um pouquinho do espetáculo de vocês que tá no ar, que é com a companhia Grão de Mostarda, né? E vocês vão... Tá no ar, não. Eu já dou aqui no áudio, né? Mas que tá em cartaz e que também pode ser levada pra comunidade, né? Pra outras comunidades. E eu vou trazer, gente, calma, que eu vou trazer o elenco aqui no TimeCast. A gente vai falar um pouco sobre esse espetáculo. Mas, Johnny, se você quiser falar um pouquinho, dar um spoiler aí do que tá por vir e do que a gente vai falar também. Gente, é um espetáculo nordestino que tá bom por demais. É assim... eu sou suspeito, porque, gente, tá muito bonito, tá muito lindo. Eu gosto muito da mensagem, como é dita, enfim. Mas o Alto de Coração, ele deriva de um espetáculo que eu escrevi... A equipe já botou até a arte aqui do Alto de Coração. O Alto de Coração, ele deriva de um espetáculo chamado Coração de Aquiles, que a gente rodou São Paulo inteiro com ele. Então, a gente ia nas comunidades com o espetáculo Coração de Aquiles, ia para uma comunidade, outra convidava, e outra convidada, e outra convidava. E a gente ia nas igrejas, isso que é muito legal. Então, assim, periféricas. Então, trabalhar com esse público é incrível, gente, porque você leva o teatro para quem não tem acesso ao teatro. Sim. Então, era maravilhoso.
E aí, agora a gente teve a ideia de transformar ele num alto, justamente para essa acessibilidade periférica, acessibilidade da regionalidade do nosso país, dessa cultura, né? Porque o nordestino, ele está impregnado em São Paulo, ele está impregnado em todo o nosso país. Sim. Então, para tornar ainda mais acessível, a gente transformou ele num alto, nessa pegada de Alto da Compadecida, sabe? E aí, a gente levou ele a gente ficou em cartaz agora em agosto. E a gente decidiu levantar o Alto do Coração para conseguir movimentar a vaquinha para Brickfield. Olha! Então, eu falei, vamos pôr o Alto do Coração, porque aí a gente está em movimento. A gente está no palco, a gente começa a falar, anunciar Brickfield e movimenta a vaquinha. Vocês estão com a vaquinha aberta? A gente está com a vaquinha aberta para Brickfield. gente, vamos ajudar, vamos ajudar. E aí, a gente começou. E como que faz pra poder ajudar a fazer essa vaquinha, Johnny? Vamos colocar aqui na descrição. Vou pedir para o pessoal colocar na descrição desse vídeo. Mas fala aí como Sim, o mesmo Pix que a gente utiliza para compra de ingressos, que é ingresso grão@gmail.com, é o Pix da vaquinha. Tudo vai para um mesmo lugar, entendeu? Então, agora a gente está entrando em cartaz em novembro. A gente vai ficar nos 4 sábados de novembro em cartaz, sendo 3 deles no Teatro West Plaza, que é o 1, 8 e 15. E um deles, a gente vai para uma comunidade que a gente vai comunicar ainda isso. Uau. Mas os 4 sábados de novembro, a gente está em cartaz com Alto de Coração. E o Alto de Coração está subsidiando Brickfield. Então, para você ter uma ideia da importância de estar com um espetáculo no palco, através do Brickfield, a gente teve a Vidraçaria Marx, que veio com patrocínio para nós, e a gente teve uma pessoa lindo. que Obrigada, Vidraçaria Marx. É Marx? De Osasco, é daqui. Mentira! Daqui de Aí, Osasco. Daqui de Osasco. Essa cidade, ela é próspera. Exatamente. Jardim Mutinga ali, Vila Menck, aliás, eles estão ali. E também a Ivete, que veio patrocinar a gente, que é uma pessoa física. A pessoa física decidiu assistir o espetáculo também, gostou, olha, eu vou ajudar essa companhia. Que lindo, meu Deus, então não é só empresa, gente. Se você, pessoa física, quer ajudar, as portas estão abertas, né? Qual que é as redes sociais de vocês, Johnny, da companhia? A gente tem 2, a gente tem o grão.cia, que é a nossa rede cristã, né? Então é o grupo de teatro cristão. Então, lindo. A gente tem essa. E a gente tem a temos.prod. A temos _prod. É underline ou é ponto? A gente vai colocar aqui. Vamos colocar aqui certinho. É underline prod. Underline. A produtora tá aqui no nosso ouvido, gente. É underline. Underline temos com H, underline prod. Essa outra rede é porque a gente coloca todo tipo de material ali, não apenas cristão. Então, uma alimenta a outra de certa forma. Uau! Então, Ivete, muito obrigada. Tô aqui agradecendo a Ivete, a Vidraçaria Marques. Maravilhosos. Que impulsionam e incentivam a cultura e essa companhia maravilhosa. E você que tá em casa, por favor, se você foi tocado por essa mensagem, procurem eles, incentivem a arte, incentivem essa mensagem para ser levada para outras pessoas. E para finalizar, Johnny, a gente tem um bate-bola aqui rapidão, Bora. que não tem como passar pelo time Cast não fazer o bate-bola com o time Cruz, que é eu vou fazendo perguntas e você tem que responder, tipo. Bora. Respondo, eu pergunto e você responde. Câmera. Ação. Um espetáculo que mudou sua vida. Brickfield. Um dramaturgo que é referência pra você. Shakespeare. Um livro ou texto que sempre te inspira. Bíblia. Uma cena inesquecível que já viveu no palco. Espírito Santo. Eu faço Espírito Santo no Alto do Coração. Sério? Ai, meu Deus. Agora eu quero assistir mais que tudo. O maior desafio da sua carreira até agora? Brickfield. Foi o maior desafio. O maior aprendizado que o teatro já te trouxe? O maior aprendizado que o teatro me trouxe. Me reconhecer como ator. Uau! Um personagem que te virou do avesso? Eu fiz um personagem que era um monólogo, ele não tinha nome, mas se chamava Em Nome do Pai. O espetáculo. E esse espetáculo foi um processo que foi assim, bem rapidinho. Eu peguei 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas, que tinham questões com a paternidade.
questões com seus pais. Então eu convivi com um pai que tinha agressividade por conta do álcool. Então toda essa questão de um lar desajustado eu vivi por conta da paternidade disfuncional, né? E peguei mais 2 atores que também tinham questões com a paternidade. E eu escrevi um monólogo. E aí eu compus esse monólogo com essas 3 histórias e com uma linha, né, dramatúrgica, obviamente. E em cada uma das apresentações era um ator que fazia esse monólogo. Então uma foi eu, a outra foi o outro ator e a outra foi o outro ator. Então o Em Nome do Pai me mudou muito, porque assustadoramente foi a primeira vez eu apresentei numa sala intimista. Então, assustadoramente, quando eu apresentava, tinha gente que estava assim na plateia. Assim, sem ar e chorando de soluçar. Então, meu coração pulsando junto com o daquela pessoa enquanto eu estava fazendo. Então, me transformou muito Em Nome do Pai. Uau! E olha, não tem nem nome o personagem, né? Ou tinha? Não tinha nome. Filho. Era um filho. Sensacional. O que você faz no camarim para entrar no clima antes da peça? Me concentro. Como? Eu sou muito... Você vai para um lugar, você ouve uma música? Então, é assim, é muito complicado, time, porque geralmente, eu luto para não ir pro palco quando eu tô produzindo, quando eu tô dirigindo. Eu luto. Porque é difícil você dividir ator, diretor, ator, diretor. Quando eu sou só ator... eu sou esse de me preparar internamente, de ficar quietinho, eu tô me concentrando, e aqui eu trabalho respiração, eu trabalho abdômen, que é todo aquele lugar de energia que eu falo para você, que eu comentei aqui. Então, para mim, o processo do ator ele é muito interno, entendeu? Embora a gente tem teorias e tem maneiras de trabalhar, Grotowski é outra coisa, por exemplo, né? Mas, assim, meu trabalho é muito interno, antes de eu ir pro set, enfim, ou pro palco. Sim. Essa é a minha preparação. O que nunca falta na sua mochila de espetáculo, de gravação, quando você vai atuar, o que você coloca na mochila, assim, que tem que levar? Acho que papel e caneta, né? Muito bom. Não anotar tudo. Um personagem que ainda sonha em interpretar. Ou a cabeça do roteirista pensando. Não, eu tenho muita vontade de fazer novela. Muita vontade. Porque eu acho, assim, na minha cabeça, novela é muito difícil de fazer. Sabe? É muito difícil de você pegar essas coisas desconstruídas e você fazer algo muito bom com isso. Então, para mim, é um desafio poder pegar um bom personagem em um papel de novela. Nem tanto cinema, nem tanto... Porque eu acho que são linguagens diferentes. Sim, de teatro são coisas diferentes. E se você pudesse escolher TV, teatro, cinema, qual você escolheria? TV, teatro, cinema? Os que você acabou de falar que são 3 linguagens diferentes. Eu já vivi muito teatro, né? Então, já vivi muito a minha base. E eu acho que a base do ator sempre é teatro, né? Então, essa base eu tenho. Então, hoje eu escolheria a novela ali, porque eu tenho muita vontade de fazer mesmo. Um lugar onde você encontra paz. No colinho de Deus, né? E uma frase ou versículo que te guia. Olha, como um bom cristão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Johnny, e com isso eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que ouviu o nosso episódio até agora. Um conselho, qualquer coisa que vier dentro do seu coração, que estiver aí borbulhando para transbordar. Essa câmera é toda sua e... ação! Gente, assim, acho que tem, diante de tantas coisas que a gente pode falar, talvez eu falaria desse momento, né? Talvez não. Escolho falar desse momento. A minha escolha é falar desse momento, porque eu tô trocando aqui. Eu tô trocando a minha essência com a essência da time. E acho que essa é a maior proximidade que eu tive com você nesse momento, entendeu? E às vezes a gente tem coisas que estão do nosso lado e a gente não percebe que está do nosso lado. Tem parcerias, tem mãos estendidas, tem pessoas que têm brilho no olho, tem pessoas que enxergam a gente como a gente mesmo não enxerga. Então, talvez eu falaria, pensando nesse momento, olha ao teu redor, porque pode ser que tenha uma time aí. Você é uma pessoa incrível,
Você é uma pessoa de luz, você é uma pessoa que me proporcionou esse momento maravilhoso junto com essa equipe maravilhosa. Vocês são maravilhosos mesmo, real. E eu acho que a gente olhar para o momento, a gente olhar para quem está do nosso lado é essencial. Então, eu queria te dizer que eu vejo Deus na tua vida. Então, quando a gente olha para o lado e vê Deus, significa que Ele está com a gente, Ele está mandando os sinais dele. Então, às vezes, do seu lado, Deus está se manifestando através de alguém também. Ai, obrigada, Johnny. Nossa, que lindo. Eu tô toda arrepiada. E aí, aproveitar também e falar que... O TimeCast, ele nasceu pra isso, cara. Então, as portas estão abertas pra você, pra sua família, pra sua esposa maravilhosa, pros seus projetos, pros seus sonhos. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Conta comigo. Porque eu acho que é isso. A gente é uma rede mesmo. Faz todo sentido isso que você falou. E, às vezes, a gente não percebe, né? Eu até falei, meu Deus, vocês fazem isso também. A gente um pouquinho falando antes da gravação e você fica em choque. Quando você não percebe que tá todo mundo indo pro mesmo lugar e é só a gente dar as mãos e ir, cara. É isso que falta. Então, realmente, eu vou pegar o gancho de você e falar... Pegue nas mãos das pessoas que estão ao seu lado, né? E vão construir sonhos, objetivos, porque ninguém faz sonho sozinho. Ninguém cresce sozinho. Exato. Então, muito obrigada, Johnny, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. De ter vindo no TimeCast. Eu já estava há muito tempo querendo trazer vocês aqui, tanto você quanto a Mila. E Deus preparou tudo e hoje aconteceu. Amém. Graças a Deus. Isso. E agradecer também essa equipe maravilhosa que fez tudo isso acontecer. Maravilhosos. A Reinvente Podcast. Se você que está em casa e precisa também dar voz ao seu propósito, fazer o negócio acontecer, chama eles, que eles são incríveis, eles vão estar aqui dispostos para te servir, tanto para fazer o seu podcast, como fazer gestão das suas redes sociais. E se não fosse eles, não ia existir TimeCast. Então, eu peço para você dar um Google aí, vai no Instagram, olha o Instagram deles, chama eles para conversar e para trazer eles mais perto de vocês. Muito obrigada, Johnny. Valeu, você é incrível. amei. E como eu disse, as portas estão abertas. Eu vou colocar aqui as redes sociais de vocês, se você quiser falar sua rede social. A minha é Johnny.Matias. Matias com Y. Igual o time com Y. Então, sigam o Johnny, gente. Fiquem perto dele, próximo, vendo todos os projetos que ele cria, que ele é sensacional. Johnny, muito obrigada. Obrigado. E um beijo, pessoal. Tchau. Valeu.